Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão especial. Convido nesse momento para compor a mesa de autoridades o senhor presidente da Associação Sul-Catarinense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Lucas Durão. A senhora Thaisa Costa Barbieri de Almeida, neste ato representando o senhor presidente da Associação Norte Catarinense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o senhor pastor Gerson dos Santos. Convido também o senhor diretor do Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina, pastor Wesley Zukovski. Convido, por fim, o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Michelson Borges. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão especial foi proposta por esse deputado e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em comemoração aos 128 anos da educação adventista no Brasil e em Santa Catarina. Neste momento, teremos a interpretação do hino nacional, composição de Francisco Manuel da Silva e de Osório Duque Estrada, pelo coral do Colégio Adventista de Florianópolis, Unidade Estreito, sob a regência da professora Rosana Barbosa da Silva.
A seguir, teremos a apresentação de um vídeo institucional, mas antes que esse vídeo comece, quero parabenizar a apresentação e o coral. Me fez lembrar muito da minha infância, quando a gente tinha orgulho de ir para a escola e cantar o hino nacional quando a gente entrava e quando a gente saía. Isso me traz maravilhosas recordações que, infelizmente, em momentos atuais se perderam, mas, graças a Deus, essa instituição ainda mantém isso vivo. Meus parabéns, coral. Então, agora nós teremos um vídeo institucional. Ei, você já imaginou como é ser um lugar onde você aprende com a cabeça, com o coração e com a fé? Vou te contar uma coisa, esse lugar já existe. Está bem aqui, na Educação Adventista Santa Catarina. Tudo começou lá em 1897, com a primeira escola adventista do estado. Desde então, são 128 anos de história, educando gerações e inspirando pessoas a darem o melhor de si. Hoje, a gente faz parte de uma rede mundial, com mais de 10.000 escolas, presentes em 165 países e com mais de 2 milhões de alunos. Aqui, em Santa Catarina, são 17 colégios, com 15.695 alunos e 1.697 servidores que acreditam na educação como uma missão. Olha só esse ambiente, salas com tecnologia de ponta, professores que inspiram e segurança total para a gente estudar com muita tranquilidade. E sabe o que é demais? Tem formação bilíngue e até intercâmbios internacionais na América do Norte e na Europa. Sim, a gente pode viver o mundo sem sair da nossa rede. Mas o que torna tudo isso realmente especial são os valores cristãos que a gente vive aqui. Porque mais do que boas notas, o que importa é ser alguém com propósito, fé e vontade de fazer o bem. A educação adventista é muito mais do que ensino. É amizade, é futuro, é transformação, é uma escolha para a sua vida. Educação adventista, muito além do ensino. Educação adventista, uma escolha para a sua vida. Nesse momento, farei uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão. Senhoras e senhores, autoridades presentes e todos que fazem parte dessa sessão especial. Líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, educadores, estudantes, familiares e todos os amigos que hoje prestigiam essa sessão solene. Hoje essa Casa Legislativa se ilumina para celebrar um dos legados mais belos e consistentes da nossa história educacional. Os 128 anos da educação adventista no Brasil. É impossível falar da educação adventista sem reconhecer sua profundidade histórica. Tudo começou em 1896 e logo em 1897 o estado de Santa Catarina tornou-se o berço da primeira escola missionária adventista no país, em Gaspar Alto, fruto do trabalho de imigrantes alemães dedicados, visionários e movidos pela fé. Ou seja, a história dessa rede educacional nasceu aqui, em nosso solo catarinense, e isso nos enche de orgulho. Hoje, essa semente se tornou uma das maiores redes confessionais do Brasil, mais de 500 escolas e colégios, 7 instituições de ensino superior, 230 mil estudantes e mais de 12 mil docentes, comprometidos com uma proposta educacional que vai muito além do conteúdo em sala de aula. Uma proposta que une excelência acadêmica, princípios cristãos, formação moral e desenvolvimento integral, mente, corpo e espírito. Somados, são 17 unidades, mais de 14 mil alunos, famílias inteiras impactadas e gerações inteiras preparadas para uma vida de valores, responsabilidade e propósito. Eu digo isso não como quem apenas leu e ouviu falar, digo como alguém que esteve lá, que visitou a igreja, que concedeu o trabalho social, que conversou com os educadores e que viu a seriedade, o cuidado, a disciplina e o amor dedicados a cada estudante. É impossível sair de uma unidade adventista sem sentir que ali existe um propósito maior. O propósito de preparar vidas para esse mundo e para a eternidade. Vivemos tempos difíceis, tempos em que fundamentos que deveriam ser inegociáveis
estão sendo questionados, distorcidos e muitas vezes atacados. E é entre todos esses fundamentos, nenhum é tão essencial e tão sagrado quanto a nossa família. A família é o primeiro espaço de ensino, é o primeiro templo, é o primeiro exemplo de amor, de disciplina e de caráter. Quando a família é destruída, todo o resto se fragiliza, enfraquece a educação, enfraquece a saúde emocional dos jovens, enfraquece os valores que nos mantêm como sociedade. Os maiores problemas sociais já enfrentados hoje, violência, dependência química, evasão escolar, depressão entre os jovens, todos têm origem, em alguma medida, na destruição do nosso bem mais precioso, que é a família. E é por isso, e por que isso acontece? Porque quando se destrói a família, abre-se espaço para manipulações ideológicas, para desconstrução moral, para a ruptura de referências que deveriam ser permanentes. Não existe sociedade próspera quando a base é enfraquecida. Não existe futuro saudável quando a educação ignora valores. E não existe humanidade plena quando se tenta arrancar de nós aquilo que nos faz humano, que é a nossa fé. E é exatamente por isso que a Igreja Adventista tem um papel tão importante, porque ela resgata todos os dias esses três pilares: religião, família e educação. A Igreja Adventista acredita, e eu compartilho dessa crença, que a família é uma instituição divina, criada por Deus e formação do mundo. E é por isso que seus projetos, programas e iniciativas educacionais sempre caminham no sentido de fortalecer lares, restaurar vínculos, promover relacionamentos saudáveis e construir ambientes onde os nossos jovens se sintam pertencentes, protegidos e amados. Mas por que a educação adventista é tão necessária para Santa Catarina? Porque ela ensina valores, quanto mais tentam relativá-los, mais ela ensina disciplina, e quando muda o culto e o imediatismo, ela ensina responsabilidade. Quando muitos preferem o caminho fácil, a escola adventista ensina que a fé, que tanto querem nos apagar do nosso coração, é fundamental para as nossas vidas. Mais do que preparar jovens para o mercado de trabalho, a educação adventista prepara jovens para a vida, uma vida com propósito, com dignidade, com princípios morais e sólidos. E quando eu vejo esse trabalho acontecendo em Santa Catarina, atingindo mais de 14 mil estudantes, eu reconheço que a Igreja Adventista é hoje um dos mais fortes pilares de fortalecimento moral, espiritual e educacional do nosso Estado. Um pilar que nos inspira a seguir em frente e que prova, com resultados, que é possível sim construir um futuro melhor quando a educação caminha ao lado da fé e com os valores da família. Quero agradecer primeiramente a liderança da Igreja Adventista, aos pastores, educadores, voluntários e colaboradores que dedicam suas vidas a esse trabalho grandioso. Agradecer pela seriedade, pelo compromisso e pela visão. Agradecer por manterem viva, por 128 anos, uma missão que transforma vidas e ilumina caminhos. Agradecer também aos pais e responsáveis que confiam seus filhos a essa rede, que é, antes de tudo, uma família espiritual e educacional. E deixo aqui nessa tribuna o meu compromisso como deputado estadual, de defender, valorizar e apoiar iniciativas que fortaleçam a educação, a fé e a família. Porque sei que é assim que construiremos um Estado e um Brasil melhor, mais próspero, mais justo e moralmente forte. Que Deus continue abençoando a Igreja Adventista, seus educadores e seus estudantes. Que continue nesse propósito que atravessa gerações, que nasce na fé, se sustenta na educação e multiplica em cada família. E que Santa Catarina, berço dessa história tão linda, continue sendo também terreno fértil para a formação de cidadãos que honram a Deus, honram seus pais e honram o seu país. Muito obrigado e que Deus abençoe todos nós. Obrigado, querido. Convido agora a mestre de cerimônias para conduzir a entrega das nossas homenagens.
Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, o Poder Legislativo Catarinense celebra os 128 anos da educação adventista no Brasil e em Santa Catarina. Instituição educacional confessional que contribui de forma decisiva para o desenvolvimento humano, ético e intelectual de gerações e dos estudantes catarinenses. Criada em 1896, a Rede Adventista de Educação expandiu-se por todo o país, promovendo uma formação integral fundamentada em princípios bíblicos cristãos. A sua missão é promover a educação cristã de excelência. Sua visão, ser referência na formação humana e na transmissão de valores que transformam vidas. Alicerçada em valores como integridade, respeito, responsabilidade e solidariedade, a educação adventista segue contribuindo para uma sociedade mais justa, mais consciente e comprometida com o bem-estar coletivo. Assim, a Igreja e a educação adventista afirma-se como uma instituição de referência nacional e internacional, comprometida com os valores cristãos e o pleno desenvolvimento humano. Para fazer as entregas das homenagens desta noite, para procedê-las, vamos convidar o proponente dessa sessão especial, deputado estadual Alex Brasil. Por favor, o senhor pode se dirigir ao centro do plenário. Em comemoração aos 128 anos de história, o Poder Legislativo Catarinense presta homenagem na noite de hoje à Associação Sul-Catarinense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, representada neste ato pelo senhor presidente, pastor Lucas Vanderlei Marçal Durão. Pastor Lucas, pode permanecer à frente, por favor, conosco, pastor, para receber também a próxima homenagem. Por toda a contribuição e trabalho nestes 128 anos da educação adventista no Brasil, recebe a homenagem do Poder Legislativo Catarinense o presidente da Associação Sul-Catarinense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, agora em seu nome a homenagem, pastor Lucas Vanderlei Marçal Durão. Em sessão especial, o Poder Legislativo Catarinense presta homenagem à Associação Norte Catarinense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, representada neste ato pela Departamental de Educação, senhora Thaisa Costa Barbieri Grillman de Almeida. Senhora Thaisa, pode permanecer à frente conosco. Para receber agora a homenagem também em seu nome à Departamental de Educação da Associação Norte Catarinense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, senhora Thaisa Costa Barbieri de Almeida. Senhora Thaisa permanece conosco para uma próxima homenagem, porque, neste momento, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, reconhecendo também todo o trabalho nesses 128 anos de história da educação adventista, presta homenagem ao presidente da Associação Norte Catarinense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Gerson dos Santos, que neste ato é representado pela senhora Thaisa Costa Barbieri de Almeida.
Para receber a homenagem, convidamos o diretor do Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina, pastor Wesley Zukowski. Para receber a homenagem, convidamos o pastor, jornalista, escritor e editor da Casa Publicadora Brasileira, senhor Michelson dos Santos Borges. Senhor Michel, fique à vontade. O deputado permanece conosco, ainda temos mais 3 homenagens, 3 reconhecimentos nesta noite. O Poder Legislativo Catarinense presta homenagem ao secretário executivo da Associação Sul-Catarinense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, senhor Elisandro Rodrigues dos Santos. Para receber a próxima homenagem, nós convidamos o diretor financeiro da Associação Sul-Catarinense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, senhor Valcírio Alves Filho. Reconhecendo todo o trabalho e empenho nestes 128 anos da educação adventista no Brasil e em Santa Catarina, o Poder Legislativo Catarinense presta homenagem ao Departamental de Educação da Associação Sul-Catarinense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, senhor Marlon Garcia Oliveira. Nosso muito obrigado pela entrega das homenagens ao deputado proponente deste ato, Alex Brasil. Nós lembramos a todos que todos os registros estarão disponíveis amanhã no site da Assembleia Legislativa, gratuitamente. Vocês terão acesso através do link nas nossas redes sociais. Acompanhe, siga a gente no TikTok, YouTube, Instagram, através do Assembleia SC. E acompanhe por lá também os bastidores e notícias do Parlamento Catarinense. Neste momento, senhoras e senhores, nós acompanharemos a interpretação das canções Trust in God, composição de Brandon Lake, Chris Brown e Meet Wong, com participação da solista Vivian Teles Lima e também da música Eu Sou Teu, composição de Pedro Valença, pelo coral do Colégio Adventista de Florianópolis, Unidade Estreito, sob regência hoje da professora Rosana Barbosa da Silva. Senhoras e senhores, com vocês, o coral do Colégio Adventista de Florianópolis. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire,
time after time, born of His Spirit and washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song. Oh, I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God. Whoa, yes, I trust in God. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu, se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos eu entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar, estou segura em tuas mãos, Jesus. E eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Que eu volto a dizer, sou
Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for o teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos eu entrego. Já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus, e eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir, tudo que o Senhor disser, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Dando continuidade à nossa sessão solene, vou convidar agora para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados da noite, pastor Michelson Borges. Boa noite a todos. Senhor presidente, deputado Alex, demais componentes da mesa, senhoras e senhores, autoridades civis, eclesiásticas. Para mim é uma tremenda honra, uma grande alegria estar aqui nessa tribuna, especialmente como filho da terra. Nascido em Criciúma, vivi 7 felizes anos aqui em Florianópolis, onde eu estudei na Federal de Santa Catarina. Aqui eu cursei meu curso de jornalismo, conheci minha esposa, tive o início da minha carreira como professor, também na Escola Adventista Central de Florianópolis. Naquele tempo era Siegfried Hoffmann. Enfim, estar aqui nessa tribuna realmente traz muitas emoções, até porque a minha formatura também foi nessas imediações aqui da Assembleia. Eu tenho alguns minutos para contar uma história de muita fé, uma história com intervenções divinas assim muito claras, que é a história da chegada do Adventismo ao Brasil e também da educação adventista aqui em nosso país. Para quem não sabe, tudo começou aqui também em Santa Catarina. O meu trabalho de conclusão de curso ali na Federal de Santa Catarina foi justamente sobre isso. Depois rendeu este livro aqui, A Chegada do Adventismo ao Brasil, que é um dos livros que a Casa Publicadora Brasileira, onde eu trabalho como editor, publica. Recomendo a vocês. É uma história, é um livro que agrega, reúne histórias assim de pessoas que dedicaram a vida para lançar os fundamentos do que hoje estamos aqui homenageando, a igreja e a educação adventista. Curiosamente, tudo começa com uma briga, e vocês vão ver muitas coisas curiosas aqui nessa história que eu vou contar. Um jovem imigrante alemão que vivia ali na vila de Brusque, então era uma colônia de alemães, ele se envolve numa briga, aparentemente ele mata o oponente. O nome desse rapaz era Borchardt, só conhecemos o sobrenome. E então, com medo de ser preso ou vingado pela família, ele foge para Itajaí. Hoje, de carro, dá 1 hora e um pouquinho, né? Brusque a Itajaí. Mas imagine isso a pé, no meio da mata, transpondo montanhas ali, e, enfim. Ele chega até o porto de Itajaí, exausto, com certeza, e embarca num navio, clandestinamente, rumo à Alemanha. Queria voltar para sua terra. Numa das escalas, e nós entendemos que foi na Inglaterra, porque ali já havia um posto missionário adventista, isso eu estou dizendo é 1880, ele encontra 2 senhores, bem vestidos, carregando ali pastas, que o abordam e perguntam, você vem do Brasil, certo?
De início ele ficou um pouco preocupado, talvez fosse a Interpol, né? Alguma coisa assim, mas não, ele descobriu que eram missionários adventistas. Então ele fica mais tranquilo e os missionários perguntaram para ele: você conhece alguém no Brasil que tem interesse em receber literatura cristã, bíblica, de graça? Ele pensou no padrasto luterano, Carlos Drefk, e forneceu o endereço. Alguns meses depois chega um pacote selado, e nós da igreja conhecemos muito bem o nome do local que vou dizer agora, Battle Creek, que era um centro de difusão missionária adventista nos Estados Unidos naquela época. Chega então esse pacote com o selo de Battle Creek, Estados Unidos, endereçado para Carlos Drefk, que para ele foi uma surpresa, não esperava por isso. Quando ele abre o pacote, numa casa comercial que até hoje está ali em Brusque, né, o Casarão Hort, fica no bairro Dom Joaquim. Ele abre o pacote, havia dentro ali 10 revistas com inscrição de capa, me perdoe o alemão aqui bem ruim, Stimme der Wahrheit. Acho que é isso, né, pastor? Por aí. A Voz da Verdade, em português. 10 revistas em alemão, trazendo conteúdo cristão sobre a volta de Jesus, sobre como viver de forma mais saudável, sobre o que acontece com as pessoas quando morrem e a esperança da ressurreição, enfim, conteúdo bíblico. Carlos Drefk toma uma para si, distribui as demais, e deputado, assim tudo começou. Não havia ainda pastor, missionário, eram páginas carregadas de esperança. Famílias foram recebendo esse material, pessoas foram lendo, foram compreendendo a vontade de Deus para a vida delas, e foi acontecendo ali, foram acontecendo conversões, né, aqui no nosso estado. Carlos Drefk, o padrasto do fugitivo, preocupado de que algum dia fosse mandar a conta das revistas, cancelou os pedidos, para frustração geral. As pessoas ficaram tristes, estavam gostando daquele material que vinha de graça. Então um professor chamado Chick Widowski, um polonês, resolveu assumir o compromisso de receber as publicações. Por pouco tempo, também desistiu. E aí entra em cena uma segunda figura pitoresca, assim eu diria improvável nessa história, que era um jovem alcoólatra, também descendente de alemães, migrante também, chamado Dressel, Friedrich Dressel. E ele então assume o compromisso de receber as revistas. Com que intenção? Trocar as revistas e os livros que vinham de graça por bebida alcoólica nas mercearias, nas casas comerciais. Então ele chegava ali, levando as revistas, e o vendeiro, o comerciante, achava que era um bom negócio, porque ele tinha agora papel de boa qualidade para embrulhar mercadorias. Então trocava por cachaça com aquele jovem. Muitas pessoas, deputado, queridos amigos aqui da mesa, muitas pessoas, quando iam às vendas comprar sabão ou outros produtos, levavam para casa a mensagem de esperança. E assim, de uma forma bastante interessante, né, e inesperada, a mensagem cristã, bíblica, adventista foi se espalhando pela colônia de Brusque e imediações. Depois de algum tempo, os anos foram se passando, pessoas foram se convertendo à fé adventista, né, dessa forma. Veio o primeiro missionário ao Brasil, primeiro colportor. Colportor, no jargão adventista, são pessoas que pregam a mensagem e vivem da venda de literatura. Então são missionários de sustento próprio. Esse se chamava Augustus Stauffer, 1893, ele chega ao Brasil, vindo lá do Uruguai. E qual não foi a surpresa dele ao visitar casas e famílias aqui em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul e outros lugares? Ele encontra então pessoas que já estavam guardando o sábado, pessoas que já estavam acreditando na volta de Jesus, pessoas que já estavam vivendo os princípios de saúde integral que são ensinados pela Igreja Adventista há muito tempo. Então ele, mais do que depressa, manda uma carta para a Argentina, porque o primeiro pastor adventista a servir o nosso continente sul-americano, ele começou a trabalhar na Argentina, pastor Frank Westphal, pastor alemão, que residia então nos Estados Unidos e veio para a Argentina. Pastor Westphal, também o mais rapidamente que pôde, embarca num navio da Argentina e veio para cá. Só que o porto de Itajaí, na época, não era tão grande assim para receber navios oceânicos do porte em que o pastor
Westphal estava, ele teve que desembarcar no Rio de Janeiro. Isso é 1895. 15 anos depois da chegada das primeiras literaturas aqui a Brusque. Nesses 15 anos, muitas pessoas foram sendo alcançadas por essa mensagem, né? Então, quando ele desembarca no Rio de Janeiro, ele fica sabendo que já havia conversos no interior de São Paulo, Piracicaba, Indaiatuba, Rio Claro. E por uma questão de geografia, em lugar de vir para cá, para Santa Catarina, ele primeiro vai em busca daqueles conversos ali em São Paulo. E no Rio Piracicaba, naquele mesmo ano, 1895, é realizado o primeiro batismo adventista aqui no Brasil. Um jovem chamado Guilherme Stein Jr. foi batizado ali. Lembrem desse nome, eu vou voltar a ele daqui a pouquinho. Guilherme Stein Jr. Aqui em Santa Catarina, o primeiro converso foi também um Guilherme Bels. Juntamente com a sua esposa Johanna, ele decide guardar o sábado, enfim, colocar em prática ali os mandamentos de Deus, o estilo de vida, né, ensinado também pela igreja, e ele é tido, né, por nós, os historiadores do Adventismo no Brasil, como o primeiro converso à igreja aqui no nosso país. 1890, Guilherme Bels, residente em Gaspar Alto, aceita o Adventismo ali e torna-se então o primeiro converso. Pastor Westphal batiza primeiramente o Stein por uma questão de geografia. E depois ele desce para Santa Catarina. E aqui realiza o segundo batismo adventista no Brasil, em Brusque, e o terceiro em Gaspar Alto. Nessa mesma ocasião, o pastor Westphal organiza a primeira igreja adventista no Brasil, que nesta assembleia também foi homenageada, alguns meses atrás, por ocasião dos seus 130 anos de existência aqui no Brasil, a Igreja Adventista de Gaspar Alto. Bem, e no que diz respeito às escolas, quando você vê as fotos antigas da primeira igreja lá de Gaspar Alto, uma igreja em 1895, ela é organizada. Em 1896, eles constroem o primeiro templo de madeira, humilde, mas uma visão muito interessante de que seus filhos deveriam ter uma educação cristã sólida, que valorizasse tudo aquilo que o senhor disse agora há pouco no seu discurso. Família, os princípios, tudo aquilo que compõe, né, o arcabouço do que a gente chama de educação adventista também. E então eles constroem juntamente com a igreja, e nas fotos aparece isso, outra casa no estilo enxaimel, bem alemães, né, para ser a escola superior de Gaspar Alto. Mas deixa eu voltar um ano aqui no tempo, porque em 1896, em Curitiba, é inaugurada uma escola, não era da igreja, mas funcionava com a filosofia adventista. Então ela também entra na história, né? E o Guilherme Stein Jr., quem foi ele mesmo? Primeiro adventista batizado no Brasil, foi convidado para ser o primeiro professor daquela escola, em Curitiba. Guilherme Stein era um autodidata. Reza a lenda, e eu andei pesquisando e vi que é bem por aí mesmo, que ele conhecia uns 30 idiomas. Era fluente em, claro, alemão, inglês, português, evidentemente, hebraico, grego, sumeriano. Tem livros dele que são fantásticos, estou pesquisando sobre isso neste momento, inclusive. Só que no ano seguinte, 1897, agora a data que nos trouxe aqui, e por causa disso estamos aqui, né, reunidos, em gratidão à Assembleia, 1897, o mesmo Guilherme Stein é convidado para ser o professor da escolinha de Gaspar Alto, uma escola agroindustrial. Os alunos trabalhavam lá, plantavam, colhiam e também estudavam. Um colégio que marcou o início dessa história toda. E se você pensar bem, é a sementinha que foi plantada em solo fértil, porque dali a escola depois foi transferida para Taquari, Rio Grande do Sul. Nós tínhamos já uma instalação melhor ali. A editora, Casa Publicadora Brasileira, funcionou também por um tempo naquele prédio. Os alunos moviam o prelo manual e nesse trabalho pagavam seus estudos também. Dali saíram vários líderes para esse país, cidadãos de bem. Depois dali, a escola foi transferida para São Paulo, isso já em 1915, por ali. E hoje temos uma instituição Tricamp, o NASP, campus
São Paulo, campus Hortolândia e campus Engenheiro Coelho. Nós temos no Brasil hoje, para vocês terem uma ideia de como essa semente germinou, floresceu, nós temos quase 290 mil alunos no Brasil. Nós temos 15 mil professores que ensinam todos os dias esses valores que para nós são tão caros. E temos 557 instituições de ensino. Somos muito gratos a Deus por tudo que Ele fez. Ao perceber que a mão de Deus esteve conduzindo os rumos dessa história o tempo todo, de maneiras inesperadas, inusitadas, mas percebemos claramente que até aqui nos tem conduzido o Senhor. E mais uma vez, deputado, somos muito gratos por esse reconhecimento, porque ele não vem para nós, ele vem para aquele que é o dono de tudo isso, aquele que é o responsável por tudo isso, o grande mestre, que nos inspira, que nos motiva e que nos dá uma esperança de que um dia seremos todos alunos de uma escola celestial. Muito obrigado. Dando continuidade, convido agora para fazer uso da palavra a departamental de educação da Associação Norte Catarinense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a senhora Thaisa Costa Barbieri de Almeida. Nesse ato, representando o senhor presidente da Associação Norte Catarinense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Gerson dos Santos. Boa noite a todos. Boa noite ao deputado, aos representantes da mesa, às nossas autoridades, aos nossos administradores. E vou olhar aqui acima, aos nossos pais de alunos e um pouquinho a mais à frente, à minha frente. E eu gostaria que vocês olhassem agora aqui para mim, que está chamando a atenção algo diferente ali, ó. Mas os nossos alunos. Queridos alunos da educação adventista, eis vocês aqui. Vocês são o motivo da existência da educação adventista. Motivo da existência da educação adventista em nosso estado, em Santa Catarina. Eu posso dizer a vocês que quando nós falamos sobre a educação adventista, ela foi sonhada por um grupo de pais. Esse grupo de pais, ele esperava por ter uma educação de qualidade para os seus filhos. E então, montaram a escola adventista, que foi citada aqui. Estes pais, eles então obtiveram a educação em que eles sonhavam, que tinham como adventista agora para os seus filhos, com um único propósito. Este propósito era ter uma educação de qualidade e com o objetivo principal, que era restaurar a semelhança de Deus na vida dos seus filhos. Que bênção é essa? E é neste Deus que eu faço o nosso agradecimento nesta noite, pelos 128 anos da educação adventista aqui em Santa Catarina. Nós temos aqui um grupo de pais representando a educação adventista em Santa Catarina. Estes, tenho a certeza que ao buscar, ao escolher uma escola, também o fizeram com o mesmo propósito que essas pessoas lá no passado fizeram. Buscando uma escola com um desenvolvimento harmonioso das aptidões, sendo elas físicas, mentais e espirituais. Obrigada. Obrigada a todos que confiam na educação adventista e fazem ela acontecer todos os dias.
Dando continuidade, convido para fazer uso da palavra o senhor presidente da Associação Sul-Catarinense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Lucas Durão. Eu quero dar o meu cordial boa noite aqui ao excelentíssimo senhor deputado Alex Brasil. Quero também estender esse cumprimento aos componentes da mesa, senhoras e senhores, boa noite a todos. Nós queremos de coração agradecer por esta homenagem aos 128 anos da educação adventista aqui no Brasil, no qual temos o deputado proponente aqui nesta noite, Alex. Muito obrigado de coração e que Deus continue te abençoando, te guiando em toda essa trajetória, servindo a Deus e a comunidade, a sociedade como um todo, em especial aqui no estado de Santa Catarina. A educação adventista ela tem uma proposta diferente de outros ambientes educacionais. Nós sabemos que a educação adventista exerce um profundo impacto em toda a sociedade, porque ela vai muito além de uma formação acadêmica. Nós prezamos por uma formação física, emocional, social e espiritual, tratando do crescimento do ser humano como um todo. Nós acreditamos muito, como educação adventista, nas novas gerações, representados aqui por esses alunos do Colégio Adventista do Estreito, aqui em Florianópolis. Nós louvamos a Deus por Ele nos dar a oportunidade de guiar meninos e meninas num caminho correto, valorizando a família, os valores, os princípios e preparando uma geração para o breve encontro com Cristo Jesus. Nós celebramos neste ano 128 anos da educação adventista com muita alegria, pois Deus tem nos sustentado, nos guiado, nos direcionado para aquilo que Ele tem de melhor para esta sociedade, para, em especial, aqui o estado de Santa Catarina. Eu quero dizer a todos vocês que todos os pais que procuram um ambiente para que seus filhos sejam preparados para passar no vestibular, vocês terão muitas opções, inúmeras opções, aqui nesse estado, em todos os outros estados do Brasil, mas todos os pais que procuram um ambiente educacional para, além de preparar os seus filhos para o vestibular e para uma futura profissão, preparam esses filhos para terem valores, propósito, uma formação física, mental, espiritual, preparam esses filhos para servir a Deus e à comunidade, ao próximo. Esses pais possuem uma opção, a educação adventista, e nós existimos exatamente para isso, para servir o nosso Deus, servir a comunidade, preparando uma nova geração para fazer a diferença aqui neste mundo, para anunciar a todos, como diz o nome do nosso colégio, Adventista, que vem da palavra advento, anunciando que breve Cristo voltará a esta terra para buscar a todos que estiveram se preparando durante esse tempo. Eu termino aqui com a leitura de apenas um verso da Bíblia, que está em Efésios capítulo 2, no verso 10, onde o apóstolo Paulo diz assim, pois somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O Colégio Adventista, além de muitos objetivos, tem o objetivo de dizer aos nossos filhos que somos feituras de Deus, somos preparados para boas obras, para andar com o nosso Senhor por toda a eternidade. Muito obrigado a todos. Dando continuidade, vou convidar agora o senhor diretor do Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina, pastor Wesley Zukowski. Boa noite a todos.
deputado Alex, não poderia deixar passar a oportunidade para compartilhar uma informação que eu julgo importante na história e também na geografia do estado de Santa Catarina. A educação adventista começou no Brasil com a Escola Superior de Gaspar Alto, em regime de internato. Esse é um detalhe importante. Alunos residentes. Dos 500 e poucas instituições educacionais adventistas do Brasil, 17 são em regime de internato. O IAESC é o internato no estado de Santa Catarina, que tem em torno de 500 alunos residentes, vindos de Japão, Inglaterra, França, Estados Unidos, Chile, Argentina e quase todo o Brasil. E hoje é o maior internato de ensino médio do mundo e está situado no estado de Santa Catarina, onde começou o primeiro internato adventista no Brasil. Então, esse é o detalhe importante. A nossa instituição, ela tem sim, além dos 500 alunos residentes, mais 1.000 alunos que vêm de 9 cidades da região, desde Jaraguá do Sul, passando por Joinville até Penha, que todos os dias estudam nossa escola. Numa estrutura diferenciada com 3 ginásios de esportes, são 11 quadras de várias modalidades, piscina aquecida, academia de musculação e ginástica, nós temos seleções esportivas de várias modalidades, escola de música com mais de 300 alunos aprendendo instrumentos musicais, orquestra sinfônica, banda de sopros, high school americano para os alunos de fala inglesa, com certificação americana, com entrada direta em universidades do Canadá, Inglaterra e Estados Unidos. Esta instituição, desconhecida por muitos, está no estado de Santa Catarina e eu quero deixar aqui registrado a nossa gratidão por também ter sido lembrado a existência dessa instituição e que ela também faz parte dessa história. Muito obrigado, deputado Alex Brasil, e que Deus continue abençoando o seu trabalho nessa responsabilidade tão grande que é fazer a diferença para a população e a comunidade do estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Estamos caminhando para o encerramento, mas não antes de eu fazer um justo... Penso que uma justa declaração aqui. É o meu primeiro ano de mandato e é a minha primeira oportunidade de fazer uma sessão solene como essa. E eu tenho certeza que eu sou só o caminho para o que aconteceu aqui hoje, já que fui muito feliz e agraciado da minha primeira sessão solene ser esse reconhecimento tão especial que nós estamos registrando aqui hoje. Então, acho que diante de tantos depoimentos que nós ouvimos aqui hoje, diante de um coral celestial ao qual nos brindou alegremente com as suas canções, fico muito honrado e muito feliz de poder fazer esse retorno a vocês, esse justo e merecido homenagem. E, logicamente, me coloco à disposição, enquanto o deputado for, para que a gente possa caminhar junto, fazendo com que a obra de Deus siga adiante e cada vez mais. Obrigado a todos que se fizeram aqui presente. A presidência agradece a presença das autoridades e de todos que nos honram com seu comparecimento essa noite. Antes de declarar encerrada, convoco a sessão ordinária para amanhã, em horário regimental, e após ouvirmos a execução do hino de Santa Catarina, composição de José Brasilício de Souza e Horácio Nunes Pires. E logo após encerraremos essa sessão. Muito obrigado.